dia. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja e permaneça com nós nessa manhã de culto. Eu quero saudar a cada um de vocês com as palavras que encontramos lá em Isaías, capítulo 6, o versículo 3, que diz: os serafins diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Como todos nós sabemos, os serafins louvam a Deus. Os anjos entoam louvores ao santo nome do Altíssimo. E nós também, quando cantamos, gera uma alegria, gera um contentamento. E o nosso desejo é que Deus acolha o nosso louvor, que o nosso canto seja agradável a Ele. Mas por vezes eu fico pensando, será que temos, assim como os serafins, exaltado o nome de Deus, declarado a sua santidade? Ou temos esquecido? Ou somos uma geração adormecida, que não sente mais o impacto desse Deus tão poderoso, do Deus que é santo, 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 do Deus que a glória enche o mundo inteiro. Que nessa manhã esse Deus possa falar ao teu e ao meu coração. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus que é presente, esse Deus que é amor, esse Deus que é graça, esse Deus que é misericórdia. Esse Deus que é original, não é um Deus genérico, é um Deus original. Por que eu falo isso? Porque quando nós estamos doentes, o que o médico pergunta pra gente? O que você sente? Daí a gente vai, eu sinto dores na barriga, parece que é mais o lado direito ou esquerdo. A gente vai apontando para ele ter uma ideia do que possa nos receitar. É assim que funciona, não é? Mas se a gente fala para o médico assim, eu não sei exatamente o que eu estou sentindo, daí a gente lembra de Alice no País das Maravilhas, né? Para onde vai aquele caminho? Vocês lembram o que o gato responde? Para onde você quer ir? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, quem não sabe o que sente, qualquer medicamento serve, inclusive qualquer genérico. Então, diante de Deus, esse Deus que é santo, 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 altíssimo, o Deus que a sua presença enche o mundo inteiro, devemos fazer orações direcionadas, apontando para Ele qual é o nosso problema, certos de que, pela sua misericórdia e graça, Ele nos atenderá. E que esse Deus que enche o mundo inteiro possa ser glorificado nessa manhã. Assim eu convido a comunidade, assim como estamos, a louvar o seu santo nome, cantando em sua glória, louvem ao Senhor. Assim
aqueles que podem se colocarem de pé. Hoje, primeiro domingo após Pentecostes, celebramos a Trindade. Nosso santo e poderoso Deus, o Pai Criador, Filho Redentor e Espírito Santo Santificador. E é em seu nome e na sua presença que aqui estamos reunidas e queremos nos achegar diante dele em oração. Oração clamando para que ele nos perdoe e para que o seu Santo Espírito, o Espírito que gera fé em nós, nos santifique. Porque na presença desse Deus que é tão santo, nós também devemos chegar santificados. E somente o Espírito Santo pode nos santificar. Clamemos a Deus pelo seu perdão e pela sua misericórdia. Querido e eterno Deus, graças te damos pelo novo dia. Graças te damos pela tua santidade. E mesmo, Senhor, sendo tão santo, mesmo Deus, tu sendo um Deus tão altíssimo, tão poderoso, ainda assim o Senhor nos acolhe e aceita. Não temos palavras, ó Deus, para expressar a nossa gratidão a Ti. Não temos palavras para expressar o nosso amor. Nós somos apaixonados por Ti, ó Jesus. Mas nós sabemos que a paixão ela é passageira, ó Deus. E talvez dure apenas alguns dias. É por isso que nós te clamamos, ó Deus, transforma esse nosso coração tão inconstante. Transforma, ó Deus, a nossa mente em atitudes. Transforma-nos por completos, para que o nosso amor por Ti seja um amor incondicional. Ó Senhor Jesus, que as mesmas perguntas que Tu fizeste a Pedro não sejam confundidas quando direcionadas a nós, mas que com convicção, amor e fé possamos diariamente declarar, expressar, viver um amor real por Ti. Te pedimos perdão, ó Deus, quando a nossa inconstância nos distancia da Tua vontade, da Tua verdade. Te pedimos perdão, ó Deus, quando nos contentamos com o genérico, com o Evangelho, ó Deus, que não chama a mudança, com o Evangelho, ó Deus, que não prega arrependimento. Te pedimos perdão quando nos contentamos com uma felicidade passageira, ó Senhor, a felicidade que o mundo tem proporcionado. Ó Jesus, acende o fogo do Teu Santo Espírito em nós, e que o Senhor diariamente nos chame, Senhor, ao arrependimento, à verdade da Tua palavra, e que não venhamos nos contentar, ó Deus, com texto solto, com versículos descontextualizados, ó Pai, mas que a Tua verdadeira palavra encha o nosso ser e transforme a cada um de nós por completo. Assim oramos e clamamos pelo Teu perdão, ó Deus, pelo Teu perdão e pela Tua graça, por Cristo Jesus, nosso único Salvador. Amém. A palavra de Deus diz que todas as pessoas que se achegam diante dele são acolhidas. Deus não rejeita oração. Deus não rejeita nenhum dos seus filhos. E a cada um de nós que diante dele com fé confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para acolher também a nós. Assim que possamos viver o alívio e a liberdade de Deus, do Deus que nos perdoa, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvemos a Deus cantando É Como a Chuva que Lava. A comunidade pode tomar seus lugares.
Salmo de número 6. Passo aí. Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Frustrados recuarão de repente. Talvez, ouvindo esse salmo, tu possa ter se reconhecido. Talvez para o momento atual da tua vida, ou em algum momento passado. Talvez também como Davi, tu também já tenhas molhado o teu leito com muitas lágrimas, lágrimas de dor, de tristeza, de raiva, de injustiça que talvez você possa ter passado. Às vezes choramos diante de Deus, não é verdade? Outras vezes nem conseguimos dormir. Mas que assim como Davi, que possamos buscar o remédio naquele que pode nos oferecer cura. Que a nossa dor não seja motivo para nos desviarmos do Deus Santo e Altíssimo, mas que também esses momentos possam nos aproximar de Deus, que também esses momentos possam nos trazer à mente que o nosso Deus, Ele é poderoso e Ele pode nos salvar, Ele pode nos livrar. Que essa fé possa permanecer e ser viva em nosso coração. Amém. Cantamos ainda mais um hino antes da mensagem.
Que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Convido a comunidade a abrirmos juntos as nossas Bíblias, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, os versículos 1 ao 16. 1 Coríntios 2, do 1 ao 16. E lá diz assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas, de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo ridicularizados aqui. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Palavras de sabedoria humana. Palavras que não provêm de Deus. Palavras contrárias às Escrituras sagradas. Está muito presente entre nós, né? Meus irmãos, minhas irmãs, é com muita tristeza que eu falo dessas coisas. O apóstolo diz coisas profundas. Não tem como falar de algo espiritual
É por isso que o Evangelho, que tem sido pregado em muitas igrejas, tem sido o genérico. Porque se pregarem o original, as pessoas vão embora. Porque são palavras duras demais. Quem vai suportar? Alívio da dor ou cura? O que temos buscado? Alívio da dor ou cura? Tem uma psicóloga que ela diz que nas igrejas, as igrejas estão cheias de pessoas doentes. Vocês concordam com isso? Se não concordam, então vocês estão no lugar errado. As igrejas estão cheias de pessoas doentes. E Jesus, ele vai dizer também que ele não veio para as pessoas sãs, né? Que ele veio para aquele que está doente, para aquele que precisa de um medicamento. Mas esse Jesus que eu estou falando agora para vocês, ele não vai oferecer um medicamento genérico. Ele vai oferecer um medicamento original. Mas possa ser que você ache que ele seja um remédio forte demais. Eu lembro que quando o Miguel nasceu, eu tomei muitos medicamentos. Também porque eu estava com minhas plaquetas baixas, né? Eu tomei muito medicamento. E tinha um que ardia e passava um bom tempo ardendo na veia. Foi ele que me curou do problema que eu estava naquele momento. Muitas vezes, meus irmãos, não somos curados porque queremos um medicamento que não traga dor. Queremos coisas fáceis, rápidas, práticas. E muitas vezes precisamos passar pelo processo para que a cura, de fato, aconteça. E é assim também que funciona com o Evangelho original. Ele vai ser pesado, ele vai ser duro no primeiro momento. Porque ele vem trazendo transformação, ele vem trazendo cura, ele vem trazendo aquilo que o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito precisa. E eu venho percebendo, e talvez vocês também percebam, que em cada esquina nós temos o quê? Uma farmácia, né? Muitas farmácias. Isso porque dentre os países que mais consomem medicamentos no mundo, o Brasil está em 6º lugar. Isso mostra exatamente o motivo de termos tantas farmácias em cada esquina que nós passamos. E por um lado, não podemos negar que isso seja bom. Podemos comprar medicamentos na farmácia que ofereceu o melhor custo-benefício. A gente vai pesquisando, né? Não sei vocês, mas eu costumo fazer isso, né? Aqui no centro de Niterói, por exemplo, tem várias. Eu entro em uma, saio, vou. Às vezes a gente tem que voltar lá para a primeira, né? Que a primeira é mais barata. A gente volta, né? E não é sem razão que logo que entramos na farmácia e perguntamos, tem tal medicamento? A pergunta do farmacêutico é, pode ser genérico? Quando ele vê o preço lá do original, pode ser genérico? Quanto custa? Daí o original às vezes é 50 e o genérico é 20, pode ser genérico. Não é assim que funciona? É assim que funciona comigo. Eu estou contando a minha realidade para vocês. A gente opta pelo mais barato. E principalmente quando precisamos mais de um medicamento. Daí a soma fica muito
vai optando pelo que é barato. Vocês também costumam comprar medicamento genérico? Quem aqui compra medicamento genérico? Como? Tem que ser de um bom laboratório. Eu nunca perguntei o laboratório, é só o preço que eu perguntei. Alguém mais pergunta de qual é o laboratório? Tem um laboratório. Dessa informação eu nem sabia, né? Agora eu vou começar a perguntar qual é o laboratório. Mas eu não conheço nenhum, eu tenho que perguntar, eu tenho que pesquisar primeiro os laboratórios, né? Para depois perguntar de qual é. Então tá bom, eu aceito. O que tem motivado na escolha pelo genérico nos nossos tempos? O preço, o que mais? O laboratório, o preço, o preço de novo. A gente pode dar voltas, porque na verdade a gente pede o genérico por causa do preço, né? Por mais que o laboratório também auxilie, mas o que motiva, meus queridos irmãos e irmãs, é o preço. Se o valor do original fosse o mesmo do genérico, qual você escolheria? O original. É assim que nós funcionamos. E não somente com medicamentos, em várias coisas. Principalmente hoje está tudo muito caro, né? Então a gente vai pesquisando. Quando a gente recebe aquele jornalzinho em casa, opa, o feijão e tal, o mercado está mais barato. Vou lá comprar só o feijão. Nós gostamos de coisas baratas. O genérico, ele não especifica, ele abrange várias coisas. Eu costumo dizer que o medicamento genérico é como uma oração não direcionada. Quando nós oramos, mas não sabemos exatamente o que nós queremos. Isso também é genérico. Para onde você quer ir? Não sei. Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Qualquer remédio serve. Eu percebo que depois que o genérico surgiu, as pessoas não optam mais pelo original. O barato é atrativo. Até mesmo quando há a possibilidade dele não fazer o mesmo efeito. E de igual forma, vem acontecendo com o Evangelho de Jesus Cristo. Há maior aceitação e procura pelo genérico. Não queremos pagar o preço pelo original. Ontem, de madrugada, quando o Miguel acordou para mamar, eu vi uma imagem que representa exatamente isso que eu estou falando para vocês. E eu me dei conta que, sim, essa era a mensagem que Deus gostaria que eu trouxesse essa manhã. Talvez vocês, assim como eu, conheçam pessoas que vivem a vida somente com o versículo bíblico. Não sabem nem o contexto daquele versículo. E usa aquele contexto para tudo. E usa, aquele versículo para tudo. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Mas não lê o resto que Deus pede. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas não lê. E assim a gente vai vivendo apegados a uns versículos e a gente não conhece o contexto. E daí quando a gente vai ler o resto, daí Deus diz assim, mas siga as minhas ordenanças, seja fiel. Isso não, Deus. Isso é caro demais. Eu vou só para que está pregando só um versículo. É triste e lamentável. Porque realidades
como essa não geram a cura que nós precisamos. Realidades como essa enfraquecem, inclusive, o Evangelho. Nós não queremos pagar o preço, nós não queremos negar-se a si mesmo e tomar a nossa cruz. Temos nos rendido ao remédio genérico. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que temos nos conformado com a graça barata. Nós não pregamos e nem aceitamos mais a pregação do arrependimento. Não aceitamos e não pregamos mais a teologia da cruz do Calvário. Por que pagar um preço alto se existem ofertas tão baratas por aí? Em suas pregações, Jesus chamava o povo ao arrependimento. Ele dizia: está próximo o reino de Deus. Arrependam-se. Arrependam-se. Está próximo o reino de Deus. Dependendo do lugar, se chamarmos as pessoas ao arrependimento, podemos receber até o processo. Dependendo do lugar, pregar esse evangelho, as palavras originais de Deus, a gente pode até ser preso. É assim que vem acontecendo com a nossa geração. Não somente conformados com o genérico, mas querem colocar a verdade humana acima da palavra de Deus. Os tempos mudaram, dizem eles, mas a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não está em negociação. Não existe um genérico que ofereça o mesmo que o nosso Jesus, que morreu na cruz do Calvário, tem oferecido para nós. Não nos enganemos. E aquele que tem ouvidos para ouvir, ouçam. Ouçam, porque o reino de Deus está próximo. Ainda hoje as palavras de Cristo para algumas pessoas parecem duras demais. É preferível o genérico, mesmo que não transforme e nem ofereça vida plena e salvação. Por isso, assim como o crescente número de farmácias, crescem também o número de evangélicos no mundo. Mas não há impacto na nação. Porque a mensagem que vem sendo pregada é uma mensagem genérica. Genérico porque deixamos de lado a teologia da cruz, com o argumento de que o significado teológico estava na cruz vazia, a imagem do Cristo crucificado vem sendo retirada. O evangelho genérico não mostra, mas é o Cristo crucificado que encontramos a verdadeira teologia e o verdadeiro conhecimento de Deus. No entanto, a fim de sermos ouvidos, temos removido a cruz de Cristo da mensagem pregada. Barateamos a mensagem. Para que as igrejas fiquem cheias, optamos em pregar sobre a felicidade, a prosperidade, a ausência de sofrimento. Não compreendemos que, enquanto discípulos de Cristo, não temos autonomia para adaptar a mensagem da cruz, a fim de torná-la mais atraente ou menos ofensiva. Adaptar a mensagem da cruz é torná-la mensagem humana, nos diz o apóstolo. Mensagem
linguagem humana não oferece salvação. Oferecer palavras humanas é o mesmo que oferecer um genérico, acreditando que ele fará o mesmo efeito, só é mais barato. O preço não mudou. A palavra de Deus, o Evangelho, não está em negociação. No entanto, não é isso que nós vemos e ouvimos. O Evangelho de Deus vem sendo negociado. Por isso, mesmo que em um país onde 70% da população é cristã, não há impacto na nação. Um Cristo que permite tudo em nome da felicidade não é o mesmo Cristo do Calvário. E para que não houvesse dúvida disso, ao invés de argumentos intelectuais, de um linguajar difícil ou uma boa oratória, guiado pelo Espírito Santo, Paulo compartilhou a mensagem simples de Jesus. Não usou de argumentos humanos e não fez com que o Evangelho genérico fosse uma ponte para que a mensagem de Cristo fosse aceita. Paulo sempre soube que o Evangelho é de Deus e cabe somente a ele mudar o que foi escrito. Paulo tinha temor e tremor diante da palavra do Altíssimo. Sabia que se ele tirasse alguma daquelas palavras do livro da profecia, Deus também tiraria dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro, conforme lemos no último capítulo de Apocalipse. Assim como Paulo, queridos irmãos e irmãs, com temor e tremor, aquele a quem iremos prestar contas, devemos pregar o Evangelho com base nas Escrituras. Não com palavras humanas, mas com o original de Deus. Não é barateando o Evangelho que iremos causar impacto à nação, que iremos ganhar pessoas para Cristo. Não é nos amoldando aos padrões do mundo que iremos levar luz para a escuridão. Confiando naquele que nos chamou e enviou para fazer discípulos de todas as nações, batizando e ensinando a obedecer à Escritura, preguemos o Evangelho com base nas Escrituras, sem tirar ou acrescentar nenhuma palavra. E deixemos que o Espírito Santo faça o seu papel de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós que convencemos. Por isso, não adianta baratear. Porque quem convence é o Espírito Santo, o Espírito da verdade. E a minha oração e o desejo do meu coração é que Deus nos encoraje, para que diante de um mundo que tem vivido e aceitado o genérico, não nos deixem amedrontados. E que, acima de tudo, que o Espírito Santo fortaleça os nossos joelhos vacilantes. Que o medo não nos impeça de pregar a verdade do Evangelho. Amém. Convido aqueles que podem para se colocarem de pé. Confessarmos a nossa fé com as palavras do credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, com a qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado,
reunião do grupo da Oase, né, às 14h30, todas as senhoras, as moças, convidadas, meninas. Às terças e às quartas, os grupos de células se reúnem. Se você não está em algum grupo e gostaria de participar, fale com o Negroni, com a Adriana, com o Ronaldo Coelho, com a Kátia. Todos são bem-vindos e todos convidados. Tá? Hoje, no final do culto, temos a banca dos quitutes. Pelo visto, gente, tem coisa lá que eu vou te contar. Tá? Ajudem. Esse fundo é destinado para a nossa campanha do telhado. Tá? Também temos os adesivos, os chaveirinhos, os broches aqui, que esse material veio lá da obra. Deixa eu pegar aqui. Olha só que bonitinho, ó. Uns adesivos bem legais. Também esse aqui é o símbolo da Oase, né? Rosa de Lutero. O símbolo da SLB, tá? Temos também chaveirinho, tá? Então, estão aí os... E broches. Não vi broches, mas tudo bem. Estão bem pequenininhos, escondidinho. Outra coisa que a gente gostaria de falar é sobre os envelopes. A gente tem 3 tipos de envelopes nos bancos, tá? Um deles é da campanha Vai e Vem, que é um projeto, né, de ofertas para a missão da SLB. Então, essa campanha vai, se eu não me engano, até setembro. Quem se dispôs, né, e quiser contribuir, coloque direto nesse envelope, que daí é destinado para isso. Tá? Também temos na nossa comunidade, que são colocados aqui para doações ou contribuições, tá? Um dos dois. Se for contribuição, a gente pede que identifique, certo? Coloque o seu nome ou sua matrícula, que fica fácil para os tesoureiros identificar. E também nosso vermelhinho, que é para a campanha do telhado. Né? Estamos em pleno vapor, né? Porque a grana é algo que a gente precisa para poder fazer esse telhado. Outra coisa. Dia 24 de junho, nós teremos um encontro de células. Toda a comunidade é convidada, não só aqueles que participam. De repente é uma oportunidade de conhecer esses grupos e começar a participar. Em julho, a gente gostaria já que vocês reservassem essa data, dia 15 de julho, nós vamos ter uma noite de talentos. Então, assim, talentos é os talentos que você tem, né? Canta, dança, né? Conta piada, de preferência séria, tá, gente? O que mais? Esquetes, né? Um teatro, sei lá, né? Vamos voltar as contas a funcionar, gente. Tem inscrição, né? Essa inscrição eu acredito que seja contigo, Maria Paula. Tá, e quem tiver já na mente o que gostaria de fazer, já pode ir conversando, tá? Nessa sexta-feira nós temos reunião do presbitério também. Os presbíteros estão convocados, estão convocados. A oferta de hoje é local. Deixa eu virar aqui. A oferta é local. O último culto, a nossa oferta foi de R$ 323. Tivemos presentes com
elevar a nossa voz em oração, clamando a Ele pela sua misericórdia, confiando a Ele os nossos problemas, as nossas dores e compartilhando com Ele também as nossas alegrias. Temos algum pedido de oração específico? Eu tenho uma amiga, eu não consigo me recordar agora sobre o nome dela, mas ele sabe. É Fernanda. Ela foi operada há pouco tempo atrás de 2 tumores no cérebro e reapareceu um tumor novamente. Então, ela vai ter que fazer, não sabe ainda se vai ser cirúrgico ou um outro tratamento. Ela espera que ela possa fazer uma imunoterapia, né, que ele não tem os efeitos todos da químio, da rádio, mas tudo depende de como tiver o tumor dela, né? Sim. Ela é jovem, tem uma bebê de 2 anos e meio e ela é bastante, né, ela não tem a revolta, né, quanto à condição dela. Sim. Mas eu gostaria de oração para essa menina aí, porque É uma situação difícil. é uma situação orar. difícil e ela é bastante resiliente mesmo em relação a isso. Amanhã ela é interna no hospital outra vez. Vamos orar pela Fernanda. Marli, A Marli, esposa do Charles. A alta do Breno, é verdade? É motivo de gratidão a Deus. Ontem ele estava aqui. Oremos. Eterno Deus, a tua palavra, ela é maravilhosa, Senhor. Não podemos negar que, assim como os primeiros discípulos, nós também achamos dura algumas vezes, mas sabemos que cura. Sabemos o poder que ela pode gerar nas nossas feridas e mazelas. Por isso, Senhor, segue falando aos nossos corações. Usa pessoas, ó Deus, para que fale aquilo que Tu queres para nós. Espírito Santo de Deus, não permita que venhamos a nos contentar com o genérico, com a graça barata, mas que possamos aceitar com gratidão e alegria a palavra direcionada a nós. Senhor, também diante de Ti, confiando na Tua ação misericordiosa, na Tua graça bondosa e presente, queremos confiar e clamar pela vida da Fernanda. A situação é difícil, Deus, aos olhos humanos, mas para Ti, Senhor, todas as coisas são possíveis. Não queremos que a nossa vontade seja feita, Deus, mas que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, esteja acima da nossa. Envia anjos para dar calma e tirar toda a insegurança que a Fernanda possa estar vivendo, assim como os familiares. Que ela possa sentir-se amparada por Ti e que ela possa acreditar que Tu és o Deus do impossível e que tudo está no Teu controle. Lembramos de igual forma da Marli, ó Deus. Ó Senhor Jesus, o problema da Marli vem se estendendo muito mais do que ela gostaria. Não sabemos, Senhor, qual é a Tua intenção com tudo isso, mas acreditamos que seja boa, porque Tu és um Deus Pai, misericordioso e bondoso. Por isso, ó Deus, Te clamamos que os medicamentos que a Marli vem tomando venham surtir efeito. E Te clamamos também, ó Deus, que todo esse
desânimo, que todo espírito, ó Deus, de desesperança venha cair por terra. E que ela possa se alegrar na tua salvação, na tua graça sempre presente. Fortalece também o Charles, ó Deus. Para quem cuida também é difícil. Para quem acompanha, ó Deus, e nada pode fazer, a não ser tão somente confiar, é difícil. Por isso, fortalece-o também na tua graça e na tua misericórdia. Te damos graças, ó Deus, de forma muito especial, pela vida e pela alta hospitalar do prédio. Nós clamamos a Ti e o Senhor nos ouviu. Nós elevamos os nossos olhos para o monte e encontramos socorro. Louvado seja o Teu nome. E que o Breno possa viver com alegria. Que a vida dele, ó Deus, seja uma marca da Tua misericórdia para com ele. Segue cuidando dele, ó Deus, neste novo tempo, neste novo período, com todas as mudanças, mas que assim como vimos ele ontem, ele possa contar essa experiência com alegria, porque sabia que Tu era o Deus que estava ali com ele. Pedimos por nós, pelas nossas vidas. Pedimos pelas nossas mazelas, ó Deus, pelas nossas preocupações e medos. Pedimos, ó Deus, por aquele clamor que à noite estendemos a Ti com lágrimas. Tem compaixão do Teu povo. Cura a Tua nação, por essa nação doente, essa geração que vem se contentando com coisas pequenas e passageiras. Nos ensina a seguir em direção ao alvo, ó Deus. Fortalece-nos por Cristo Jesus. E tudo mais que temos a Te pedir, confiando em Tua ação misericordiosa, fazemos isso quando juntos e juntas oramos a oração que o Teu Filho nos ensina. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Pode tomar seus lugares, cantamos o hino Grande é o Senhor. Thank you.
pé, estenderem as suas mãos como forma de recebimento da bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o rosto e nos dê a sua santa paz, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos em paz, servindo sempre a Deus com alegria, disposição e aceitando que a sua perfeita vontade é melhor para nós.